Oi, gente, bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão, pessoal? Por aqui tá tudo bem, gente, caminhando, graças a Deus. Gente, hoje eu vim aqui gravar um vídeo. Hoje é domingo, né? Mas tá chovendo muito aqui. Eu nem ia gravar vídeo hoje, não, mas me deu aqui uma vontade. Falei assim: eu falei com eles que eu vou gravar esse vídeo, né? Tem uma amiga aqui do canal que pediu, a Spears, né? Acho que o nome dela é Britney Spears, o apelido, não sei. Então ela pediu para eu gravar esse vídeo, né, falando como foi minha depressão, meu tipo de depressão e tal, os sintomas, e eu vim aqui gravar para vocês. Então, gente, foi assim. Começou como insônia, né? Começou com insônia. Aí eu não. Eu trabalhava de plantão, né? Eu trabalhava no hospital, era copeira hospitalar. Aí eu não dormia à noite, trabalhava de dia, né? Era 12 horas de trabalho, então eu precisava estar com a mente descansada. Só que eu não dormia à noite, então aquilo, né, foi só me estressando. Eu também estava passando problema no trabalho. Então, gente, isso teve uma sobrecarga muito grande na minha mente, né, no meu corpo, na minha mente. E eu não procurei ajuda, né, nessa época. Eu vim procurar muito depois. Aí isso eu acho que aumentou muito os meus sintomas, daí a depressão severa, né? Porque eu acho, não sei, né? Mas eu acho que se eu tivesse procurado antes, ela não tinha tido tantos sintomas, né? Como veio acontecer, né? Então, gente, veio a insônia, aí depois veio a apatia, né? Que é quando você fica assim, meia parada, meia. Sei lá, as coisas parecem que tá acontecendo muito devagar, sabe como? Você fica muito lenta, muita falta de atenção, né? Porque eu não dormi, então eu não tinha concentração. E aí, gente, depois foi vindo a depressão mesmo, a tristeza. A tristeza, eu chorava do nada. Eu não começou a não ter, comecei a não ter vontade de nada, de levantar da cama. Então, fui pedir demissão no trabalho, que eu não tinha condições nenhuma, né, de atuar, né, de trabalhar. Então, eu pedi demissão. Mas aí eu continuei assim, gente. Continuei assim, aí só na cama, sem querer. Aí já tava, fiquei sem querer comer, né? Só emagrecendo, emagrecendo, mudando minha fisionomia, ficando muito triste, cabelo caindo, boca seca, e não me alimentava, só levantava né, para ir ao banheiro. Eu não queria fazer minha higiene, tomar banho, escovar dente, nada disso. Só queria ficar na cama sem comer. Eu tinha dois filhos em casa, adolescente, né? E eles que estavam fazendo as coisas, gente, porque, né, eu não tinha condições de levantar, né? E aí foi se passando o tempo, foi passando, então, né, eu já tava deprimida, muito fraca, né? Eu não ia, nessa época eu parei de ir à igreja, que eu não tinha forças. Aí os obreiros ainda foi lá umas vezes na minha casa me buscar, né? Que eles perceberam que tinha alguma coisa errada comigo, que eu era bem assídua na igreja, né? Eu ia bastante à igreja. E, pessoal, aí teve uma noite que aconteceu o pânico, né? Foi muito estranho. Eu tava deitada, não, tava dormindo, acordei assim com esses sintomas. Minha cabeça começou a girar, eu comecei a respirar assim, ofegante, sabe? Muito estranho. Comecei a respirar, né? A respiração muito estranha, diferente. E o meu coração, ele muito acelerado, né? Muito acelerado. Então eu fui parar no pronto-socorro umas 3 vezes com o mesmo sintoma, assim, em dias, né, diferentes. Porque eu achava que eu tava infartando, né? E chegava lá, o médico dizia que não era nada assim do coração, né? Porque fez eletro, mas também não assim, era clínicos, né? Que me atendia.
Mas, assim, não me dava uma ideia do que podia ser aquilo, né, gente? Porque tem clínico que conhece, né? A pessoa quando tá tendo uma crise de ansiedade, né? Hoje eu sei disso, né? Mas eles também não falavam, assim, o que poderia ser que estava acontecendo comigo. E eu continuei com aqueles sintomas. E aí, gente, depois do pânico, veio o surto. Então, ela foi assim, ela foi só se aprofundando, né, minha depressão, né? E foi num curto espaço de tempo que eu fico pensando assim, às vezes, tem pessoas que ela tem depressão, né? Muito tempo da vida que ela leve, mas eu acho que é o nível de depressão, né? Não sei o grau, né? Ou a mediana ali, né? A depressão ali tem a leve, a, tem a leve, a moderada, né? E a severa. Então, eu acho que ali entre a leve e a moderada, ela fica ali muitos anos com aquela depressão, só que não tem os sintomas que eu tive, né? Graças a Deus não tem, né, gente? Mas assim, eu fico pensando, né? Aí eu tive. E aí, gente, ela foi só se aprofundando. Aí chegou o tempo que eu, por não procurar, né, socorro, né? E meu filho falava comigo que aquilo parecia ser depressão. Só que, gente, eu entrei em negação, porque eu era da igreja, né? Eu nunca, assim, de perto, nunca vi ninguém com depressão. Trabalhava em hospital, mas não tinha pacientes com, né, problema psicológico, assim. Então, eu não acreditava também, porque que aquilo aconteceria comigo. Não acreditava, né? A gente tem esse conceito, né? Às vezes eu tinha. Ouvia falar, mas eu achava que não poderia acontecer comigo, porque eu achava que era espiritual. Aí, pessoal, eu fui fui enrolando com aquilo aí, comecei a orar a Deus, falei, Senhor, não, Senhor. E eu fiquei 5 meses, gente, com todos esses sintomas, surtada, vendo coisa onde não tinha. Como que é o surto, gente? Vou falar pra vocês como que é o surto. O surto é quando você sai da realidade, você começa a ver coisas que não existem. E ouvir também. Você tem alucinações, né? Visuais e auditivas. Tem pessoas que vê vultos, ouve vozes. Eu nunca. Não foi assim comigo, não. Eu, eu, eu pensava, eu olhava e a minha mente, ela distorcia aquela imagem que eu via. Por exemplo, se eu visse uma pessoa no celular, eu achava que ela estava falando de mim, armando comprou contra mim, que tinha eu fiquei pensando que tinha uma câmera dentro da minha casa, me vigiando, que as coisas que passavam na televisão era sobre mim, que os meus filhos estavam falando de mim, eles ficavam jogando videogame naquela época, e eu achava que eles estavam falando com os caras do videogame sobre mim. Era assim, gente. E eu tive brigas difíceis